Olá, queridas famílias do Colégio Elo. Que felicidade estarmos aqui, né? Novamente, mais uma vez, com a possibilidade aí de refletirmos um pouco mais sobre o que temos de mais valioso, as nossas famílias. Da última vez, no último encontro, vocês estiveram aqui com o nosso querido Madiel, que também é consultor educacional da Escola da Inteligência. Então, talvez existam alguns de vocês que ainda não me conheçam. Por isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Luísa Hardeman e eu sou consultora educacional da Escola da Inteligência. E estou muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês, mesmo sabendo que esse horário já está todo mundo cansado, já está todo mundo atarefado, né? Todo mundo já querendo apertar aí o botão do pause ou do stop, mas eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que nós vamos falar sobre assuntos que vão acrescentar nas nossas vidas, com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos avós, com os nossos pais, nossos cônjuges, enfim. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o bairro do respeito, né? E eu costumo dizer que esse é um dos bairros, durante esse período que nós estamos passando, que precisa ser mais visitado. Nunca foi tão necessário passarmos todos os dias no bairro do respeito e darmos pelo menos uma entradinha nele. E aí, deixa eu explicar para você por que eu chamo de bairro do respeito. Nossa, Ana Luísa, você vem aqui falar de educação socioemocional da Escola da Inteligência, o programa que o Colégio Elo aplica com tanta excelência, e você vem falar sobre bairro. É o que? Eleição? Não, gente. Embora estejamos próximos aí a uma eleição, na verdade, nós da Escola da Inteligência, o doutor Augusto, quando ele trouxe a teoria da inteligência multifocal, ele utilizou linguagens específicas para cada idade. E no 4º ano, nós ensinamos para os nossos alunos que a nossa mente é como se fosse um bairro, certo? E esse bairro, na verdade, é uma cidade, e essa cidade é repleta de bairros. São vários bairros. Então, nós temos o bairro do respeito, o bairro da reclamação, o bairro da empatia, o bairro da amizade, o bairro da solidariedade, o bairro do pensar antes de agir e reagir, o bairro do altruísmo. Então, essa nossa cidade, ela é dividida em vários bairros. Só que, assim como nós sabemos e teremos que votar no domingo, quem cuida de uma cidade, de um município, é um prefeito. Mas, quando nós ensinamos aos nossos alunos sobre a cidade da memória, nós colocamos para eles que não há possibilidade de ser um prefeito que cuide, que organize a nossa cidade da memória. Porque esse cargo, ele é destituído de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos. E aí, o que aconteceria conosco? Abandonaríamos a nossa cidade da memória de 4 em 4 anos? Abandonaríamos aí a nossa cidade da memória de 8 em 8 anos? Então, nós trouxemos aí uma nomenclatura diferenciada. E nós dizemos para os nossos alunos que, na verdade, nós somos reis e rainhas da nossa cidade da memória. Como será que anda, então, esse bairro do respeito dentro do nosso lar? Olha, gente, que falar de respeito no período que nós estamos passando, nós estamos já em 9 meses, né, de isolamento social, começando agora a dar uma flexibilizada, a dar uma aliviada, mas nunca o respeito foi tão necessário dentro de um lar, dentro de uma casa, para que uma família viva emocionalmente saudável. Então, eu gostaria de saber de vocês, como anda o bairro do respeito de cada um de vocês?
Será que vocês têm entrado várias vezes nesse bairro? Será que esse bairro está organizado aí? Será que esse bairro está precisando, talvez, de manutenção? Será que você está passando de vez em quando assim por ele, olha para o bairro do Respeito e passa adiante? Porque, afinal de contas, nós estamos exercendo várias funções ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo uma situação que nós não temos um manual de instrução. A nossa casa, o nosso quarto, a nossa sala, a nossa cozinha viraram o nosso ambiente de trabalho, viraram o playground das crianças, viraram o parque das crianças, o cinema, né? Viraram o local de lazer de toda a família no final de semana. Então, como encontrar equilíbrio e respeito para que esse momento possa acontecer de uma maneira mais leve? Eu gostaria de iniciar trazendo para vocês aí a concepção do que é respeito. E eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre o que é o respeito. O que é respeitar outra pessoa? O que é respeitar a si mesmo? Será que nós já nascemos sabendo respeitar? Será que no momento que saímos da barriga da nossa mãe, o médico nos levantou e disse assim: nasceu Ana Luísa, olha que menina respeitosa. Nossa, quanto essa menina é respeitosa. Ou será que o respeito, ele é aprendido? Será que o respeito, ele acontece através de exemplos, de espelho? E aí eu gostaria que vocês refletissem um pouco, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos? Eu sei que talvez, né, gente, se nós fecharmos os nossos olhos, devem ter pessoas dizendo: não, Ana Luísa, mas eu tô tão cansado que se eu fechar os meus olhos agora, eu vou cochilar. Mas eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva e que você pensasse em como tem sido o espelho de respeito que você tem refletido dentro do seu lar, sem trazer peso para você. Eu não quero ninguém aqui pesado, eu não quero ninguém aqui sentindo culpa, muito pelo contrário, nós estamos vivendo uma fase que nós precisamos ser muito tolerantes conosco. Seja mais tolerante com você, seja mais tolerante com os seus erros, seja mais tolerante muitas vezes quando a rotina não der certo. Porque nós sabemos que está tudo mudado. E se está tudo mudado, se nós não recebemos esse manual, como não erraremos? Como conseguiremos levar à risca a rotina que tínhamos antes? Esses dias eu ouvi um pai dizendo uma coisa muito interessante e eu estava refletindo muito sobre isso. Eu também sou mãe, gente, eu sou mãe de 3 filhas. E ele disse que ele estava se sentindo incompetente enquanto pai. E eu conversei e perguntei por que ele estava se sentindo incompetente enquanto pai. E ele colocou que é porque ele disse que não estava conseguindo levar a rotina da casa. Ele não estava conseguindo fazer os filhos comerem na hora certa ou comerem os alimentos adequados. Porque ele estava trabalhando de home office, a esposa trabalhando de home office e 3 crianças assistindo aula de forma remota e online. E ele falou que se sentia culpado porque tinha dia que as crianças tinham que almoçar lasanha pronta ou tinham que jantar hambúrguer. E eu falei para ele, nesse momento, qual é o problema disso? Tá tudo bem. Se um dia tiver que ser a lasanha pronta, tá tudo bem. Seja mais tolerante consigo. Para você também está sendo difícil. Mas aí hoje nós vamos conversar um pouco
e ver se esse respeito ele tem sido ensinado por nós para os nossos filhos e de que forma nós temos ensinado, de que forma nós temos dado exemplos dentro do nosso lar. E aí eu inicio com o autorrespeito. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Não tem aquela frase, que às vezes é até um pouco clichê, né? Que diz que se eu não me amar, ninguém irá me amar. Se eu não recebo amor, eu não sei dar amor. Existem algumas frases que são clichê, mas que se nós trouxermos para a realidade, elas fazem bastante sentido. E o respeito é uma dessas habilidades socioemocionais que são aprendidas. Eu só aprendo a respeitar se eu tenho exemplos de respeito. E aí, eu inicio a educação do bairro do respeito através do autorrespeito. Então, desde pequenininhos, né, os nossos filhos, eles precisam enxergar em nós pessoas que se respeitam. Eu respeito o meu limite, eu respeito o meu cansaço, eu respeito a minha alimentação, eu respeito o momento que eu preciso me distanciar para respirar um pouco, estar numa solitude para pensar um pouco sobre a vida. Eu respeito que há momentos que eu preciso de lazer enquanto adulta. Então, a partir do momento que você mostra que você se respeita, que você se cuida, que você se ama, isso reflete diretamente na vida dos seus filhos. Então, vamos analisar se nós temos nos respeitado durante esse tempo tão difícil. Será que eu tenho sido tolerante com os meus erros? Eu não vou negar para vocês. Durante a pandemia, eu já tive alguns erros. Já errei algumas vezes enquanto ser humano, enquanto mãe. Mas eu preciso ser tolerante comigo, sabendo que essa tolerância trará para mim educação emocional, saúde mental e emocional. E refletirá na vida da minha família e dos meus filhos essa saúde emocional. E aí a gente traz, então, esse respeito no contexto de que nós precisamos, nesse momento em que estamos todos, a maioria, uma grande maioria ainda em isolamento social, será que nós sabemos o que cada pessoa do nosso lar, que convive conosco todos os dias, tem sentido? Será que eu já identifiquei os sentimentos, as emoções, a forma como os meus filhos têm absorvido todas as informações que ele tem recebido desse momento? Será que a minha esposa, o meu esposo, ou meu namorado, o meu noivo, enfim, será que nós já sentamos para perguntar, olhar um no olho do outro e perguntar: como tem sido para você esses dias? O que você tem sentido? O que eu posso fazer para facilitar a sua vida, para torná-la mais leve em dias que não são tão leves? A partir do momento que você abre para o diálogo e pergunta ao outro como é que ele tem sentido, certamente ele também perguntará para você: e você? Como tem sido? E aí, então, nasce algo de mais precioso dentro de uma família, que é o diálogo. Porque nesse momento, vocês exercitarão a empatia, o altruísmo, a solidariedade. Nesse momento, vocês estarão colocando o respeito no sentido mais íntegro da palavra, que é compreender o sentimento do outro e legitimá-lo. Então, independente da idade do meu filho, talvez ele não saiba me dizer que ele está com medo.
que ele está com angústia. Talvez ele sinta um aperto no coração e não saiba me dizer que o nome disso é angústia. Talvez ele saiba me dizer que às vezes ele sente uma sensação que ele não sabe explicar. Talvez ele me diga que tem dias que ele acorda muito feliz, mas tem dias que ele não acorda tão bem. E olhe o quanto eu tenho a oportunidade de mostrar aí à minha família e aos meus filhos o quanto eu os respeito quando eu digo para eles: tá tudo bem, eu também sinto isso. Fica tranquilo, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô também sentem medo às vezes. Às vezes eu também acordo angustiado. Às vezes eu fico com medo disso tudo não passar, de não voltar ao normal. Mas vamos fazer o seguinte: quando nos sentirmos assim, vamos sentar para conversar. Vamos procurar uma solução para não ficarmos presos a essas sensações, a essas emoções, porque nós sabemos que se ficarmos presos a essas emoções e a essas sensações de medo, de frustração, de falta de esperança, nós passamos por um momento que nós chamamos de circuito fechado da memória. A nossa memória, ela se fecha nas janelas killer, que são janelas traumáticas, janelas de dores, janelas daquilo que nos entristece, que nos fez mal. E o ruim de ficarmos presos nas janelas killer, no circuito fechado da memória, é que nesse momento nós não conseguimos acessar as nossas janelas light. E não conseguindo acessar as nossas janelas light, nós não conseguimos acessar as nossas janelas da esperança, as nossas janelas que nos fazem encontrar solução para sair dessa situação. As nossas janelas que nos fazem encontrar ferramentas de gestão da emoção para nos ajudar a sair com saúde emocional e auxiliar os nossos filhos e a nossa família a também saírem com saúde emocional de tudo isso. Eu costumo dizer que nós não estamos lutando apenas contra o coronavírus. Apenas entre aspas, né, gente? Que nós sabemos que não podemos subestimá-lo. Mas nós estamos lutando também, todos os dias, diariamente, contra a nossa mente. A nossa mente que mente pra gente. E que se nós acreditarmos em tudo que ela nos disser, nós ficamos paralisados e não conseguimos caminhar, encontrar solução. E já se passaram 9 meses e nós estamos aqui. Isso quer dizer que, de alguma forma, nós encontramos estratégias de gestão da emoção. Sim, para sairmos saudáveis de tudo isso. Então, eu gostaria de passar para vocês uma dica que eu exercito, procuro exercitar e que traz muito resultado. Sente-se com a sua família, num momento adequado, num momento que seja confortável, em que todos estejam tranquilos para se abrirem, num local aconchegante do seu lar. Olhem nos olhos uns dos outros. E às vezes a gente diz, mas o meu filho é tímido, ele não diz nada. Mas existem palavras que elas são ditas sem precisar que nós abramos a nossa boca. É no olhar, é no gesto, é numa mexida de cabelo, enfim. Mas que nós possamos, nesse momento, exercitar o respeito, primeiramente reconhecendo como o outro tem se sentido. Como o outro tem passado por todas essas dificuldades. Eu gostaria de lembrar a vocês que este é o livro da educação infantil, o livro que nós estamos utilizando. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o livro. O livro é esse aqui, olha, da capinha verde, certo? Então, as famílias da educação infantil,
que ainda não receberam, podem aí recorrer à escola, enfim, às professoras, para que possam estar aí, então, adquirindo seu livro. E aqui nesse livro, gente, tem um teste, na verdade, são alguns questionamentos para que você sonde, para que você tenha aí um mapeamento, né, um momento de reflexão de como anda a questão do respeito na sua vida, né? De como anda a questão do respeito na vida dos seus filhos, na vida da sua família. E aí, eu gostaria de trazer para vocês uma história. Essa história, ela está presente neste livro, e essa história se chama A História do Aprendinho. E aí, gente, eu gostaria que nós compartilhássemos um pouco sobre essa história e que nós refletíssemos um pouco sobre se nós estamos tendo o mesmo comportamento do senhor Mandei e da senhora Faça. Então, na pacata cidade de Santa Obediência, vivia a família do pequeno Aprendinho. O senhor Mandei e a senhora Faça. Eles eram pais cautelosos e preocupados com o desenvolvimento de Aprendinho. Eles criaram uma lista perfeita de coisas que Aprendinho nunca poderia fazer sem a presença deles, sem a presença e sem a autorização. Uma vez na escola, o Aprendinho sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele estava muito apertado, muito. E ele não sabia mais o que fazer, porque os pais não haviam ensinado a ele a recorrer a certos momentos quando eles não estivessem perto. E aí, então, gente, dentro da lista de proibição do Aprendinho, tinha a proibição de sair do lugar que ele estava sem o consentimento dos pais. E aí ele ficou apavorado. E ele terminou fazendo xixi ali, na sala de aula. Então, com todos olhando, espantados para ele com aquela situação, todos sem compreender. A história do menino, ela é mesmo preocupante, mas Aprendinho cresceu. Assim como os nossos filhos cresceram ou irão crescer. E hoje, o Aprendinho, ele não sabe o que fazer quando não está com o senhor Mandei ou com a senhora Faça. Alguns moradores de Santa Obediência dizem que isso é respeito. Outros falam que o Aprendinho não cresceu, é uma eterna criança. O fato é que ele continua ali, com a lista do que não fazer, sem saber o que ele pode realizar. E aí eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, a obediência do Aprendinho nos momentos em que não está com os pais. Os pais que fizeram uma lista para ele de tudo que ele não poderia fazer quando não estivesse com os pais. É respeito ou é medo? O respeito, ele traz o diferencial de que o outro compreende o porquê de não fazer, o porquê de não ter aquela atitude. Então, o Aprendinho, ele simplesmente sabia que não poderia sair do lugar sem que os pais dessem a permissão, mas os pais não estavam na escola. E o Aprendinho, há pouco, havia começado a frequentar a escola. E ali ele se viu nessa situação que não lhe fora ensinada, explicada, e ele agiu conforme os pais haviam instruído. Literalmente. E aí nós podemos dizer, então, que o Aprendinho é, sim, um menino bastante obediente. Mas será que os nossos filhos, eles terão sempre a nossa presença?
para dizer os nãos que a vida vai precisar ouvir deles, os amigos, os colegas, as situações, para tomar decisões, para escolher os caminhos. Então, sim, precisamos fazer com que nossos filhos nos respeitem, assim como precisamos respeitar os nossos filhos. E muitas vezes esse respeito, ele vem do que os nossos filhos nos vêm fazendo no dia a dia. É a forma como eu trato o vigia do meu prédio, é a forma como eu trato alguém que passa por mim na rua, é a forma como eu retiro o prato da mesa, é a forma como eu respeito o tempo de sono que o outro necessita. Então, como temos educado os nossos filhos? Será que nós queremos criar apenas aprendinos? Pessoas que aprendem como se comportar em determinadas situações? E aí, nós estamos agora no maior exemplo de que nós não estamos no controle de todas as coisas. Nós até achávamos que tínhamos, né, enquanto família, enquanto pais, o controle de todas as coisas. Mas aí veio uma pandemia e disse pra gente, não. Vocês não estão sob o controle de todas as coisas. Como será que o aprendino passaria por uma pandemia? Como será que o aprendino passaria pelas aulas online se os pais tivessem que trabalhar? Se os pais não estivessem de home office? Como será que o aprendino reagiria se em algum momento ele precisasse sair de casa e tomar os cuidados necessários com relação ao contágio de tudo isso que está acontecendo? O respeito, ele faz com que nós ensinemos o que é certo, mas que nós possamos dar o direito para que a pessoa compreenda o porquê aquilo ali é o certo, o porquê aquela é a atitude. E permitir que em alguns momentos nossos filhos reajam de formas que não estejam dentro do script, para que nós possamos ali reforçar. Isso mesmo, meu filho. Você está de parabéns, você reagiu com autonomia. Talvez não tenha sido tão legal, deixa eu te explicar algumas coisas que poderia ter sido feito de forma diferente, mas eu fiquei feliz, porque mesmo sem eu estar perto de você, você conseguiu colocar em prática o que eu te ensinei. E aí, então, eu gostaria que vocês, que são pais da educação infantil, fizessem esse testezinho, gente, lá no livro, tá? Da educação infantil, no livro verde. E é muito interessante a gente pensar que não é só a questão do ambiente em si com relação ao espelhamento do respeito, mas é uma questão neurológica. Os neurônios, gente, eles são espelho. Existem alguns neurônios, na verdade, que nós chamamos de neurônios espelhos. Esses neurônios, eles são ativados quando nós observamos alguém realizando uma reação. Eles produzem, gente, a mesma atividade neural correspondente à ação observada, mas sem exercitar o comportamento de maneira externa. Ou seja, ficou ali guardadinho para ser utilizado no momento adequado. Então, não é uma questão apenas de influência do ambiente, é uma questão cerebral. Então, os neurônios de espelho, eles observam o nosso comportamento, eles fazem com que observemos o comportamento de outras pessoas, consequentemente, que os nossos filhos observem o nosso comportamento, e isso servirá em alguma situação da vida dele, de espelho, e ele trará aquele comportamento e externalizará aquele comportamento. Então, eu preciso repensar um pouco em como tem sido essa relação dentro do meu lar. Repensar um pouco, e eu sei, gente, sem nenhum julgamento, o quanto tem sido difícil.
Nós sabemos que as famílias, em sua maioria, não são compostas por pedagogos, professores, licenciados, não. São as mais diversas profissões e que, de uma hora para outra, tiveram que se tornar educadores, pedagogos, professores, psicólogos, sem ser. Muitas vezes sentar ao lado para assistir a aula. Quantas vezes eu dei workshop ou aula agora, durante esse período de isolamento social, com a família, com os pais sentados ao lado dos filhos. E esse é um momento maravilhoso para mostrar que cada um dentro do lar precisa ter um limite. E esse é o limite do respeito. Mas de que forma, Ana Luísa, então, eu posso fazer? Porque tem horas que eu estou subindo pelas paredes, tem hora que eu estou extremamente cansado, a rotina está pesada, né? Eu tenho que cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar dos cachorros, trabalhar em home office, ou até mesmo sair para trabalhar e voltar para casa e dar o apoio que as crianças precisam. E o que eu faço, então? A primeira coisa que nós precisamos fazer, criar o hábito de fazer, é respirar. Esses dias eu estava ouvindo uma fala, né, da Camila Cury, a nossa presidente aí da Escola da Inteligência, a nossa CEO, e ela disse que em muitos momentos da vida dela, ela precisa parar para respirar. E a gente fala assim, mas a gente já respira o tempo todo, senão a gente morreria. Mas não é esse respirar. É o respirar intencional. É parar em algum lugar, é parar de uma forma confortável, e é respirar com objetivo. Respirar com o objetivo de oxigenar o nosso cérebro. Quando nós oxigenamos o nosso cérebro, nós trazemos a ele a possibilidade de encontrar soluções e alternativas para problemas, para dilemas e até para questões rotineiras que antes não nos tiravam do sério, mas que agora, por estarmos tanto dentro de casa, tem nos tirado. E aí, você me pergunta, mas Ana Luísa, de que forma nós podemos, então, trabalhar essa educação mais saudável e respeitosa dentro do nosso lar? E eu vou começar pela comunicação. Como tem sido a sua comunicação? Como tem sido a comunicação dentro de casa? Lembrando que comunicar-se, gente, envolve realizar perguntas e receber respostas. Iniciar, manter uma conversa e encerrar uma conversa. Gratificar, elogiar. Será que nós temos elogiado os pequenos acertos? Gente, eu, enquanto mãe, eu sei que nesse momento, às vezes se sobrepõe muito mais, né, os comportamentos não saudáveis. Talvez a toalha que fica em cima da cama, talvez a roupa que fica no chão do banheiro, talvez o copo que fica em cima da estante. Não é verdade? Mas e os momentos de acerto? Ana, mas sinceramente, olha, o negócio está tão estressante, está tão cansativo, que eu não estou conseguindo enxergar os acertos. Então é hora de parar e respirar. É o momento que eu disse, é o momento de oxigenar o cérebro. É o momento de dizer para a nossa mente que quem está no domínio somos nós. E esses dias eu vivi uma situação bastante interessante. Eu estava na casa da minha enteada de 6 anos, e a minha enteada de 6 anos, ela é bastante ativa, vamos usar aí essa palavra, ela tem muita energia, e muitas vezes, em alguns momentos, ela utiliza essa energia para alguns comportamentos não saudáveis. E neste dia, eu estava dando palestra
E ela chegou na sala, caladinha, com uma vassoura, e começou a varrer a sala. E começou a guardar as coisas, arrumar o sofá, arrumar o rack, né? E eu ali dando palestra, mas dando uma olhadinha, e ali aprendendo naquele momento com ela o quanto nós precisamos elogiar os pequenos gestos. Eu aguardei que aquela palestra terminasse, chamei ela e falei, nossa, como você é uma menina generosa. Muito obrigada, porque você sabe que eu estava trabalhando até tarde, não é? Que a tia iria dar palestra até mais tarde e iria terminar cansada. Logo, eu não ia conseguir arrumar a sala hoje. Então, olha, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela sua generosidade. Te agradecer do fundo do meu coração, porque você pensou em mim, porque você me respeitou. Durante o dia, ela havia feito diversas coisas que não haviam sido saudáveis e havia sido levada a refletir sobre essas situações. Mas nesse momento, nessa pequena atitude, eu vi aquele sorriso e aqueles olhos brilharem de um jeito que durante todo o dia eu não havia visto. Então, será que nós temos proporcionado aí esses pequenos momentos de acerto? Todos os dias a toalha fica em cima da cama. Então, todos os dias eu reclamo da toalha em cima da cama. Mas um dia eu olhei para a cama e a toalha não estava lá. E aí? Lembrei nesse dia, então, de chegar e falar, parabéns, meu filho. Percebi que hoje você pendurou a toalha no lugar. Estou muito feliz com você. Realmente, eu acredito muito em você. Você tem um potencial enorme. Isso faz um diferencial tremendo. Ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir como o outro tem se sentido. Abrir para ele como você tem se sentido para mostrar que você também é ser humano. E que você, sendo ser humano, você se humaniza para ele. Chega, né, gente, de passarmos para os nossos filhos que somos verdadeiros super-heróis. Não somos. Somos seres humanos, passíveis de erros, de lágrimas, de fracassos, mas também de alegrias, de vitórias, de felicidade, de alegria, de fazer o bem, de sermos empáticos, respeitosos. E aí nós trazemos então a segunda dica. E a segunda dica que eu trago para você é da expressão de sentimentos positivos. Expressar sentimentos positivos, né, inclui a expressão, gente, de solidariedade, de estabelecer relações de confiança e amizade, cultivar o respeito e o amor ao próximo. O que quer dizer isso? O que quer dizer expressar sentimentos positivos? O que quer dizer estabelecer relações de amizade e respeito? Estabelecer relações de amizade e respeito é mostrar para o outro que ele pode se abrir com você, porque você irá respeitar os sentimentos dele. Porque você não vai olhar para ele e dizer assim, ô filho, deixa de besteira. Ah, pai, mas eu estou sentindo medo. Eu não sei, tanto tempo nós estamos trancados dentro de casa e às vezes meu coração fica tão apertadinho, aí às vezes nós estamos tão atarefados, ou às vezes nós terminamos subestimando aquele sentimento e dizendo, para de besteira, isso vai passar. Enquanto nós ali temos uma bela oportunidade de trazer uma situação de diálogo e respeito. De mostrar para a pessoa, para o filho, para os familiares, que eu respeito o que ele sente, os seus sentimentos, as suas emoções, e que ele pode sim se abrir comigo, que ele pode sim confiar em mim, porque sempre, sempre, tudo que ele trouxer para mim terá valor, terá importância. Então, escutar,
o que os nossos filhos têm a dizer. Ensiná-los a escutar também o que temos a dizer. E a terceira dica para essa educação respeitosa é o estabelecimento de limites de forma saudável. Algo que preocupa muito, né, gente, nesses dias de isolamento social e de pandemia, é que nos momentos em que nós estamos muito cansados, atarefados, nós terminamos muitas vezes esquecendo o quanto o limite é um ato de amor e de respeito. O quanto eu preciso respeitar e me fazer respeitado. E terminamos deixando, né? Posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Pode, mesmo nós sabendo que em situações convencionais, ali não seria um sim. Mas não tem aquele ditado que diz assim, é comprar a nossa paz? Nós temos que ter cuidado com o preço dessa paz. Então, estabelecer limites saudáveis, gente, é observar as necessidades, as necessidades e as dificuldades dos nossos filhos. Manifestar sentimentos positivos diante das mudanças, né? Orientar a expressão do apoio e reconhecendo os desafios. É mostrar para eles que, embora esteja tudo diferente, embora a aula seja no computador e eu não esteja perto da professora, eu preciso respeitar a professora. Eu preciso estar sentado corretamente, eu preciso ter um local adequado, eu preciso respeitar os meus colegas que estão ali. Que, embora a rotina não esteja a mesma, eu preciso respeitar o horário das refeições. Eu preciso respeitar o momento, talvez, do home office, do trabalho dos meus pais, da aula online dos meus irmãos, e me respeitar. Legitimar os meus sentimentos e acreditar que tudo isso vai passar. Essa é a melhor maneira de trazermos aí uma educação assertiva no que diz respeito ao respeito. É respeitando que se é respeitado. Existe um vídeo muito interessante na internet que diz assim, pai, eu estou te observando. Esse vídeo, ele trata exatamente disso, do espelho que nós somos, do espelho que trazemos no dia a dia com as nossas atitudes, que trazemos com a nossa fala, com o nosso tom de voz, com a forma com que nós nos chegamos a outras pessoas, com o nosso tom de voz, com as palavras que nós utilizamos, sabendo que não somos perfeitos, sabendo que há momentos que nós iremos falhar. E nesse momento em que nós falharmos, é tão respeitoso saber admitir os nossos erros. É tão respeitoso conosco chegar para os nossos filhos ou para os nossos familiares e dizer, me perdoe, eu errei. E assim, certamente, o convívio dentro de casa, o convívio dentro do nosso lar, nesse momento aí de pandemia, nesse momento em que nós ainda estamos em isolamento social, se torna muito, mas muito mais tranquilo. Eu espero que nós possamos ter refletido aqui sobre algumas formas de ter esse bairro do respeito organizado. E o importante é que esse bairro do respeito não seja visitado apenas por um componente da família, mas que esse bairro do respeito, ele seja visitado por cada um dos componentes da família. Que nós possamos juntos, também em família, ter momentos para visitarmos juntos os bairros uns dos outros e nos questionarmos, e aí, pai,
Como anda o seu bairro do respeito? No que eu posso te ajudar? E aí, filho, como anda o seu bairro do respeito? E como eu posso te ajudar? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever, vamos fazer aqui um momento para que cada um escreva, externalize a forma como gostaria de ser tratado. E até que externalize algo que te deixa triste no nosso convívio familiar, que seja relacionado ao respeito. É muito importante quando nós perguntamos ao outro. Lembro-me que eu tinha um aluno, quando eu era professora do Ensino Fundamental 1, e que o apelido dele na família era Cabeção. Só que não era de uma forma pejorativa, era de uma forma até carinhosa, né? Então, fulaninho, cabeção, vem aqui, fulaninho, cabeção, vem aqui. E num belo dia, essa turma era uma turma de segundo ano, gente, do ensino fundamental. Pequenininhos. E aí, essa aula, ela rendeu e ela caminhou para o lado do respeito. Nós começamos, então, a dialogar e falar sobre respeito. E surgiram, então, os apelidos. Eles mesmo começaram a entrar nesse assunto dos apelidos. E aí, esse menino levantou a mão e ele disse: tia, a minha família toda me chama de um apelido e eu não me sinto bem com esse apelido. Eu falei: qual é o apelido? Ele disse Cabeção. Mas eu sei, tia, que eles não fazem por mal. Mas mesmo assim, eu não gosto quando eles me chamam desse jeito. E eu perguntei para ele: você já disse que você não gosta de ser chamado assim? E ele disse: não, porque eu tenho medo da minha família ficar triste. E aí, eu trago aí a nossa responsabilidade diária do diálogo, de saber no outro como tem sido a nossa convivência. No que eu tenho respeitado você, mas no que talvez eu tenha tido atitudes que te desagradam, que talvez você se sinta desrespeitado e eu não tenha a mínima noção disso. Isso tudo através da comunicação, isso tudo através do diálogo, isso tudo através dos elogios que nós falamos aí, dos pequenos momentos, e isso tudo através dos limites colocados de uma forma saudável. Limites que são compreendidos por quem está colocando e por quem está recebendo. Então, eu gostaria muito que essa reflexão possa ter sido valiosa para vocês, assim como foi valiosa para mim. Lembrem-se da importância do respirar. Ensinem aos filhos de vocês sobre a importância do respirar. Não respirar para sobreviver, lembrando, mas o respirar para oxigenar o nosso cérebro e conseguir, então, visitar aí os bairros da nossa memória de uma forma saudável, encontrando solução para as questões difíceis que nós vivemos no dia a dia. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela presença. Gostaria também de pedir que todas as famílias, que são famílias aí da educação infantil, possam estar juntos, lendo o livro da família. Nós temos algumas atividades, alguns desafios, que vocês possam estar realizando esses desafios em família. Creio que agora nós temos tido um pouco mais de tempo, né,
dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, pegue esse livrinho, leia ali, deixe como seu livrinho de cabeceira, pegue as atividades que você acha interessante, que se adequam à realidade da sua família e realize essas atividades. Eu quero agradecer a vocês a presença de todos. Eu quero agradecer a vocês por me permitirem entrar na casa de vocês, participar um pouco, né, com tanta tolerância e com tanta generosidade de um dia, né, de vocês, que tenho certeza que não foi tranquilo e calmo, porque os últimos dias não têm sido, mas obrigada. A palavra em que eu encerro esse momento de reflexão sobre o respeito é gratidão. Gratidão pelo respeito com que vocês tiveram comigo, por me ouvirem em plena 8h da noite da quarta-feira, depois de um dia cansativo. Mas que nós possamos refletir que o respeito é espelhado, que nós somos respeito. E que o mais importante, para que nós possamos ensinar o respeito, precisamos praticar o autorrespeito. Precisamos nos amar, nos cuidar, nos valorizar. Que essa mensagem fique no coração de cada um de vocês. A Escola da Inteligência está sempre aqui para o que vocês precisarem. Contem conosco, porque a nossa missão é trazer saúde emocional para as famílias, para os filhos que são os alunos e para toda a equipe desse colégio tão querido e tão comprometido com a educação, que é o Colégio Elo. Muito obrigada a vocês, todas as famílias do Colégio Elo. E logo, logo nos vemos. Espero que de uma forma presencial. Um grande beijo e uma boa noite.